Hello, dear students! How are you today? Como estão todos hoje? E aí, prontos para estudar um pouco de inglês? Vamos conferir agora o assunto da nossa aula de hoje. Vamos dar uma olhada. Olha só que assunto interessante, é o Present Continuous. Presente contínuo. Quem será que já ouviu falar sobre o presente contínuo? Bem, vocês vão acompanhar aqui junto comigo? Nós temos algumas frases aqui, estão aparecendo aqui junto comigo, certo? I am working, I am studying. Esses são exemplos de present continuous. I am watching a movie. O que significa esse present continuous? O que essas pessoas estão fazendo nesse momento? Elas estão fazendo essa atividade, caminhando, assistindo um filme, cantando, falando. Então, ao mesmo tempo que eu estou fazendo essa atividade aqui de ensinar para vocês, vocês observam que essas imagens estão em movimento, ou seja, essas pessoas estão fazendo essas atividades neste momento. Então, observa que essas imagens estão em movimento, estão, fazendo algo neste momento. Então, I'm walking, I'm studying, I'm working. Então, tudo isso que vocês viram aqui são exemplos de pessoas que estão fazendo atividades neste momento que eu estou falando. Tudo bem, people? Então, agora a gente vai ver um pouquinho mais sobre o present continuous. Como a gente forma umas frases com o present continuous. Acompanhe aqui comigo. Bem, então, como eu falei para vocês, a gente vai aprender agora como a gente forma umas frases com present continuous, que é o presente contínuo. São atividades que a gente está fazendo neste momento. O que eu preciso para fazer minha frase? Olha só, você tem a seguinte frase aqui, I am working. Vamos ver cada elemento? Vamos ver o que é aquele I ali na frente. Observe. I é o sujeito, subject. Então, toda a frase eu preciso de um sujeito. Ele que vai praticar a minha ação. Em seguida, nós temos a palavra am. O que é esse am? Lembram-se o que é? Isso mesmo, quem falou o verbo to be já acertou. É a conjugação am que concorda com o sujeito I. I am, que é o verbo to be, verbo ser, estar. E para finalizar, nós temos a palavra working. O que é esse working? Work é o verbo principal, só que ele é acompanhado de um detalhe muito importante, que é a palavra ing, que é o ing. Se eu tirar, gente, esse ing daqui, minha palavra ficaria assim, I am work. Eu estou trabalhar, mas não é isso que eu quero dizer trabalhando. Então, esse ando, indo em inglês, é esse ing aqui que vai me dar. Tudo bem, people? É o ing, certo? Então, vamos continuar. Vamos lembrar um pouquinho mais do verbo to be? Nós não temos somente a conjugação am, não é? Nós temos as outras conjugações, que é o verbo is, que conjuga com os sujeitos he, she, you, it, e também o verbo are, que conjuga com que pronomes? Com you, com we e they. You significa você ou vocês, depende do contexto. We, nós. E they, eles ou elas. Então, lembre-se que são essas três conjugações do verbo to be para a gente poder usar numa frase do present continuous. Tudo bem, people? Então, por falar naquele ing, lembra o que eu comentei para vocês? Eu quero que vocês acompanhem um vídeo agora que vai mostrar essa mudança do verbo no infinitivo, andar, correr, nadar, para o presente contínuo quando a gente coloca o ing. Quero que vocês fiquem bastante atentos, ok? Vocês vão observar essa mudança. Depois eu volto para a gente rever. Acompanhe.
Bem, então vocês puderam observar esta mudança do verbo, não é? No infinitivo para o presente contínuo. Quero que vocês observem aqui junto comigo. Vamos rever aí as frases do vídeo, no caso os verbos. Acompanhem. Bom, então nós temos aí, olha, os verbos sleep, que foi acrescentado o ing, o verbo running, foi acrescentado mais uma palavra lá, mais um N seguido do ing. Olha aí o stop, também ganhou mais um P, acrescido do ing. Palavras que terminam com E, verbos, você tira o E e acrescenta o ing, dancing. Tudo bem, people? Então, só lembrando, né? Essas palavras que terminam numa sequência consoante, vogal consoante, como stop, como run, você tem que repetir a última consoante, certo? Aí você acrescenta o ing. E essa última que você está vendo aí é o verbo dance, o verbo dançar. Ele termina na letra E, dance. Quando você transforma para o present continuous, tira a letra E e acrescenta o ing. Aí fica dancing, dançando. Tudo bem? Bom, então a gente vai continuar vendo mais alguns exemplos sobre o present continuous. Então vocês estão acompanhando aqui comigo. Essas pessoas estão fazendo algumas atividades com os nossos personagens, não é? Você pode observar aqui que eles estão em movimento. Nesse momento, eles estão fazendo essas atividades que você está vendo aí, ó. Certo? Então, vocês estão acompanhando o que eles estão fazendo neste momento. Então, cada uma das frases que vocês estão acompanhando, elas têm os 3 elementos que nós precisamos. Nós temos o sujeito, nós temos o verbo to be e temos lá no final o verbo principal acompanhado do ing. Tudo bem? Então vamos só rever lá do começo aqui os nossos personagens, não é? O que ela está fazendo nesse momento? What is she doing? Né? No caso ela está cozinhando, mas eu utilizei o pronome you, você. You are cooking, você está cozinhando. E neste exemplo aqui nós temos they are, eles estão listening to music, escutando música, não é? E neste momento, o que eles estão fazendo? What are they doing? Solomon e Victoria, o Solomon e a Victoria are running. Olha lá o verbo run, people. É o R-U-N. CVC, consoante, vogal, consoante. Então, eu repito a última letra, que é o consoante N, e acrescento o NG. Running, correndo. Tudo bem? Então, observaram? 3 elementos. Sujeito, verbo to be concordando com o sujeito e o verbo principal acompanhado do ing. E eu quero que vocês anotem aqui o que está escrito na próxima cartela. Eu vou ler junto com vocês. Vamos dar uma olhada. Então, diz o seguinte. Present continuous. O presente contínuo deve ser usado para expressar uma situação que está em progresso. Eu já falei várias vezes, né? Que está acontecendo nesse momento, ok? Que está, né, em andamento. Ou seja, é uma ação que ainda está acontecendo. Então, todo o nosso ando, endo e indo dos verbos em português, eles devem ser trocados em inglês pelo ing, que foi o que eu comentei para vocês anteriormente, não é? Se você não colocar o ing no verbo, como é que ele vai ficar? Ela está a nadar, ela está a correr, eles estão brincar. Não é isso que eu quero dizer que eles estão fazendo algo neste momento. Então, correndo, brincando, nadando, então, endo, indo, ando, eu preciso utilizar o ing. Tudo bem? Vamos ver mais alguns exemplos aqui junto comigo? Bem, olha só, nós temos aqui agora sobre o third person. Presente contínuo utilizando a terceira pessoa do singular. Quem é teacher? Eu não lembro mais. Aqui está. He, she, it. He, que é ele, she, ela, e o it para coisas, objetos e animais. Então, o que fica diferente quando a gente utiliza a terceira pessoa? É só o verbo to be, que é o is, para todos eles. He is, she is, it is. Aqui no caso do exemplo, nós temos she's driving a car. She's driving a car. Ela está dirigindo um carro. Então, sujeito she, verbo to be is. O verbo drive termina em E, tirei ele, acrescentei o ing, driving, dirigindo, no caso, um carro. Temos mais um outro exemplo também da terceira pessoa, third person. He is doing the laundry, nosso personagem Pedro. Então, ele está lavando roupa. He is. Ele está. Verbo to be é o mesmo, né? He, she, it, is.
Ele está doing the laundry. Então, a palavra doing the laundry é lavar a roupa, tudo bem? Então, o verbo do, que é o verbo principal, acrescido do ing, lavando. Temos mais outro exemplo também. Solomon is sweeping the house. O que ele está fazendo? Solomon, ele está varrendo, sweeping the house. Está varrendo a casa. Então, está fazendo a limpeza da casa hoje. Então, ele está hoje fazendo o quê? Nesse momento, ele está varrendo. Sweeping. O verbo é sweep, varrer. Quando eu coloco o ing, fica varrendo. Fazendo essa atividade neste momento. Tudo bem, people? E agora eu quero que vocês continuem assistindo também mais um pouquinho sobre o present continuous. O que você vai ver agora nesse meu vídeo? Você vai ver frases que estão incompletas. Quero que vocês pensem e observem o que está faltando nessas frases para que elas fiquem frases no present continuous. Vamos dar uma olhada. Bem, vamos ver como é que completa essas frases? Acompanhe aqui comigo, então. Então, they are their exercise. Então, aqui nós temos a frase, they are. Então, o verbo fazer, people. O verbo fazer é o do. Eu preciso também do ing para dizer que estão fazendo, completando, doing their exercise. Tudo bem? Então, esta foi a nossa primeira frase. They are doing their exercise. Na próxima frase nós temos we are now. O que nós estamos fazendo agora, people? We are now. Nós estamos trabalhando. É o verbo work, trabalhando mais o ing. Now. Tudo bem? Na próxima frase nós temos he is, espaço TV. O que ele está fazendo mesmo, people? Ele está assistindo TV. Então, he is, o verbo é assistir, watch. Quero dizer que é assistindo, preciso de ing. Então, watching TV. Na próxima frase, she is Japanese. She is Japanese. Que ela está estudando. Então, she is, o verbo study, acompanhado do ing. Né? Estudando. Estudando o quê? Japanese. Certo? E Carol and Jessica, balé. Vamos ver aqui comigo. Carol and Jessica, balé. O que é esse balé? Elas estão dançando. Carol and Jessica estão dançando. Are, certo? Verbo to be. O verbo dance, people. O verbo dance termina em E. Mas, como ele termina em E, eu vou apagar, tudo bem? Apagar o E daqui. E no lugar dele eu vou colocar o quê, people? Vou colocar o ing. Dancing. They are dancing balé. Elas estão dançando balé. Tudo bem? E acompanhe agora a nossa última cartela que diz o seguinte. What are you doing, Danny? I am studying English. What are you doing, Danny? I am studying English. Tudo bem, people? Então, aqui na nossa cartela, ele está dizendo, o que você está fazendo, Dani? Eu estou estudando inglês. Certo, people? Então, essa foi a nossa aula sobre o Present Continuous. Quero que vocês acompanhem agora a nossa DLI, nossa atividade.
Bem, na nossa atividade vocês vão fazer o seguinte: observe as imagens e descreva as ações de cada um utilizando o present continuous. Então é só completar as frases com o que está faltando para formar uma frase no present continuous. Só observando as imagens, aí você completa o que está faltando, segundo o que eles estão fazendo. Tudo bem, people? Então, até daqui a pouquinho.
Let's check. Bom, antes da gente passar, né, a nossa correção, vamos conferir aqui os seus comentários, não é? Nós temos aqui o comentário da Gabriele. Good morning, Gabriele! Olha, a Gabriele respondeu aqui a letter A. Ela acha que a resposta, né, da letter A fica they are walking. No caso aqui, a ideia dela, walk é o verbo caminhar, não é? Então, walking, caminhando. Tudo bem? Thank you so much. Obrigada pela sua participação, ok? Bom, então agora nós vamos conferir de uma por uma aqui, junto comigo, essas frases. O que está faltando para completar essas frases? Vamos dar uma olhada aqui na letter A, não é? Então, olha só, people, na letter A, observa aqui, eles estão nesta atividade, ok? Aqui, olha só, eles estão numa passada que, na verdade, eles estão correndo, ok? Eles estão numa passada que estão correndo. E como é que é o verbo correr, people? O verbo correr é o verbo run. Lembra daquela regra que eu comentei para vocês? Quando termina em consoante, vogal consoante, que no caso aqui é o CVC. O que eu preciso fazer? Para transformar esse verbo para o present continuous, eu preciso acrescentar mais uma palavra. Perdão, mais uma letra, que no caso é o N. Ela vai ser repetida e aí sim eu acrescento o ing. E aí eu tenho o running, correndo. E, teacher, eu não entendi ainda por que tem esse N de novo aí. Olha só, gente, aqui o verbo run, que é o verbo correr, só esse pedacinho aqui, certo? Mas a regra diz o seguinte, quando o verbo termina numa sequência que a gente chama de CVC, que é consoante, ó, o R consoante, V de vogal, a letra U aqui, e C de consoante, que é a letra N, o que você precisa fazer para transformar esse verbo para o present continuous? Precisam repetir a última consoante, que no caso aqui é o N, certo? Então aqui está repetida, e aí sim eu acrescento o ing, o ing, o running. A mesma regra vale para a palavra stop. Olha só, stop, termino em consoante, vogal, consoante, CVC. Então, se eu quiser dizer parando, vou repetir a letra P e eu acrescento o ing. Então, o que faltou aqui? Já tem o sujeito, já tem o verbo to be, então só falta o meu verb. They are running. Eles estão correndo. E, Gabriele, você fez direitinho. Se eles estivessem caminhando, é isso mesmo que você falou, não é? Teria que ficar assim, walk, que é o verbo caminhar, e eu acrescento ing, como você fez o seu comentário. Tudo bem? Very good. Vamos à próxima, letter B. Na letter B, people, they are, olha só, o que esse pai com seus filhos estão fazendo? Tá todo mundo aí no ritmo, né? No caso aqui, é o verb dance. Verb dance, que é o verbo dançar, certo? Mas para transformar esse verbo para o present continuous, eu preciso eliminar esse letter I aqui daqui do verbo, tudo bem, gente? E no lugar dele eu coloco o ing. Então, o que faltou aqui? Só o verbo acrescido do ing, como eu já acabei de falar para vocês. Então, aqui eu tenho o sujeito, a conjugação de acordo com o verbo, com o sujeito, né? O verbo to be, dance, they are. Dance aqui, acompanhado do ing, they are dancing. Na letter C, people, vamos ver aqui comigo. Olha só essa família aqui toda unida, tá todo mundo concentrado fazendo esta atividade. O que é essa atividade que eles estão fazendo aí? É o verb cook, que é o verbo cozinhar. Mas eu quero dizer que eles estão cozinhando. O que está faltando aqui no meu verbo? O ing, cooking. They are cooking. Tudo bem? Então, aqui está, ó, meu sujeito, verbo to be concordando com o sujeito, we are, o verbo cook. Se eu parar aqui, people, tá correto? Não, eu preciso acrescentar o ing. Tudo bem? ing, cooking. Tudo bem? We are cooking. Continuando. Na learn nós temos I am. Eu estou fazendo o quê? Eu estou estudando. O verbo estudar está aqui, ó. Mas eu preciso colocar o ing para ficar no present continuous. I am studying. E finalizando, nós temos
I am, o que ele está fazendo, people? Dormindo, não é? O verbo sleep. Para ficar no present continuous, eu preciso do ing. Sleeping, I am sleeping, eu estou dormindo. Tudo bem, people? Então, só rapidamente para a gente ver o nosso comentário a respeito das respostas, não é? Vamos acompanhar aqui comigo, tudo bem? Então, aqui nós temos as respostas. Então, na conjugação dos verbos, a gente utiliza as regras. No caso do running, a base aqui do verbo run, que é os verbos terminados em CVC, consoante, vogal, consoante, a gente repete a última e acrescenta o ing. No caso do dancing, a base do verbo é o dance, eles terminam em E, tira-se o E e substitui por ing. Em seguida, nós temos também mais um outro. Cooking, studying, sleeping, acrescenta-se somente o ing, que a gente chama de regra geral. Tudo bem? Então, thank you so much pela participação de vocês. See you and bye bye. A sua aula continua no próximo vídeo.